começar a introduzir a parte inicial de cálculo. Né? Então, é uma parte um pouco mais abstrata, e aí é interessante que, à medida que vocês vão sentindo dificuldades ou que vocês vão tendo dúvidas no processo ali, vocês me interrompam para a gente tirar as dúvidas todas que aparecerem, tá? Hoje a gente fala um pouco dessa noção de limites e começa a falar, então, do cálculo diferencial, e aí nas próximas aulas a gente fala da sequência de limites e fala do derivado, e aí terminamos o conteúdo, tá? Então, inicialmente, o cálculo, ele começa falando sobre cálculo de áreas, né, e taxas de variações e tudo mais. A gente, historicamente, o cálculo ele inicia falando sobre cálculo de áreas e a necessidade de determinar áreas de curvas que não são, ou figuras que não são regulares, né? A gente sabe calcular áreas simples de quadrados, círculos, triângulos e tudo mais, né? As figuras geométricas, mas não se sabe calcular a área de curvas, de figuras de curvas, né? De gráficos de curvas. E aí vem a ideia inicial de cálculo. Como que a gente calcula essas áreas, né? E a partir daí surge então a noção inicial de limites, tá? Então, quando a gente fala para a gente começar a falar sobre isso, né? A gente vai pegar um exemplo simples aqui de uma função f de x, 1 sobre x. Lá, tudo aquilo que a gente falou lá do início, né? Começamos a falar sobre função, definimos o domínio dessas funções, definimos a imagem, né? Vimos algumas funções que são mais simples, né? Que eram as funções afins e as funções quadráticas. A partir de agora a gente vai ver funções que são gerais, né? Mas que trazem muito daquelas definições que a gente tinha visto até hoje, certo? De domínio, imagem e tudo mais. E agora, nesse primeiro exemplo aqui, com essa função f de x igual a 1 sobre x, ele está nos perguntando o que acontece quando a gente faz x, né? Pega ali x próximo de zero, tá? Então, o que acontece quando o x está próximo de zero, né? Porque se o x é igual a zero, né? X é igual a zero, o que acontece com essa função? Eu tenho f de zero, que é 1 sobre zero. Isso aqui, matematicamente, não existe, né? Não existe uma divisão por zero. Então, o que a gente analisa nesses casos onde a gente tem esse tipo de situação? Ou quando a gente tem, por exemplo, a situação de zero sobre zero, né? Que é o próximo exemplo. Quando a gente tem o resultado no numerador e no denominador dando zero. O que a gente faz nesses casos? Nesses casos, a gente analisa o que acontece próximo do valor x igual a zero. Então, é isso que a gente vai analisar aqui. O que acontece com essa função quando x é próximo de zero? Então, a gente vai montar uma tabela de valores, tá? Vamos pegar uma tabelinha de valores de x. Tem aqui no próximo. Aqui. E vamos nos aproximar de zero tão próximo quanto a gente queira, né? Lembrando lá que a nossa reta numérica ela é infinita e cada pedacinho da reta também é um número, tem uma infinidade de números, tá? Então, o que acontece com essa função quando a gente está indo cada vez mais próximo de zero? Estamos pegando aqui valores de x, ó, 1, 0,1, 0,01 e assim por diante, até o 0,00001, né? O que acontece com essa função quando a gente toma esses números muito pequenos? Então, vamos olhar aqui nessa nossa maquininha aqui para a função 1 sobre x. Então, quando x é igual a 1, 1 sobre x é 1, né? 1 dividido por 1 é igual a 1. Daí a gente vai
diminuindo esse valor. Vamos pegar o 0,1. Para 0,1, uma casa decimal, 1 sobre x é 10. Então, a gente passou lá de 1 aqui, né? Então, nosso primeiro valor aqui é 1. 0,1 a gente verificou que é 10. Agora, vamos calcular o 0,01. Então, vamos colocar mais um zero aqui. 0,01. 0,01 gera, para a nossa função 1 sobre x, 100. Então, vamos colocar lá, 100. Agora vamos para o 0,001, próximo número ali. Acrescentando mais um zero na nossa parte decimal, é provável que aumente um zero aqui, né? Então, 0,001 girou 1000. Então, a gente já tem aí uma tendência do que acontece com esses valores, né? Então, aqui o 0,01 vai gerar o 1000. Se eu pegar esse próximo valor, 1, 2, 3 zeros aqui, eu vou ter 1, 2, 3, 4 zeros aqui, né? Depois do 1. E se eu pegar esse próximo número aqui, eu vou ter 1, 0, 0, ter 5 zeros aqui. 4, 5. Então, 10.000, 100.000. Se eu pegasse um outro valor de x, 0,000001, 5 zeros. Aí eu teria aqui 6 zeros na parte de baixo, né? 4, 5, 6, eu teria 1 milhão. Então, o que essa função aqui, o que essa tabela está nos dizendo? Que à medida que o x está se aproximando de zero, né? Eu não estou assumindo o valor zero, né? Eu estou pegando valores de x muito próximos de zero, né? 0,1, 0,0001 e assim por diante. A função, o valor da minha função nesses números próximos de zero, estão se aproximando de quê? Eles estão crescendo infinitamente, né? Então, à medida que eu me aproximo de zero aqui, a minha função está indo para infinito, certo? Ela está indo para um número muito grande, né? Quando a gente vai se aproximando de zero. Então, vamos olhar o que acontece com o gráfico dessa função. Vou pegar aqui 1 sobre x. Ó, esse aqui é o gráfico da função. Então, o que a gente estava analisando? Pegando valores aqui, ó, muito próximos do zero, nessa regiãozinha aqui, entre 0 e 1, começamos aqui e fomos nos aproximando. À medida que a gente estava chegando cada vez mais próximo do zero, a nossa função estava indo, assumindo valores muito maiores, né? Ó, se eu tirar o zoom aqui, ó, eu vejo que a função está indo cada vez mais próximo aqui do eixo y e assumindo valores cada vez maiores, né? Então, quanto menor o valor que eu coloco aqui, maior o correspondente y lá, imagem desse valor de x. E essa ideia de a gente nos aproximarmos de um valor e verificar a tendência que a função assume nessa relação é o que a gente chama de limite, né? Então, no limite, né, quando x se aproxima de zero, a nossa função vai para mais infinito, cresce infinitamente, né? E a gente escreve isso dessa forma: limite de x se aproximando de zero da nossa função f de x. Então, a nossa função 1 sobre x aqui, né? Ela é igual ou ela tende para mais infinito, certo? Então, à medida que o x se aproxima de zero, a nossa função está indo aí para mais infinito, tá? Se a gente analisasse por valor, aqui a gente estava pegando todos os valores maiores do que zero, né? Se a gente pegasse valores menores do que zero, pelo nosso gráfico, ó, se eu estivesse analisando por esse lado aqui, ó, valores muito menores do que zero, eu estaria indo para menos infinito. Então, se eu pegasse aqui na minha maquininha e colocasse um menos na frente, menos 0,01, o que aconteceria é que eu teria o menos 1000 aqui. Ou, se eu aumentasse esse número,
o menos 10.000 e assim por diante, né? Então ele estaria indo para menos infinito. Tá? Então essa é a ideia principal, né? A gente está analisando o que acontece aqui ao redor do zero, certo? E nunca substituímos esse valor aqui na função para verificar, porque nesse caso 1 sobre x, né, não tenho como substituir os zero aqui no denominador, né? Não existe essa divisão, tá? Mas eu sei que a tendência, à medida que eu me aproximo de zero, é que a função exploda, né? Ou que ela vá para mais infinito. Hoje a gente analisando os gráficos vamos pegar o exemplo, né, real ali do coronavírus, por exemplo. Se a gente pegasse uma função exponencial, que é algo que a gente não viu, mas se a gente pegasse uma função que é exponencial, o comportamento do coronavírus hoje é esse, né? É esse gráfico aqui. À medida que o x está crescendo, a gente está analisando uma tendência, né? À medida que o x está indo nessa direção, o gráfico está indo nessa direção. Então, quer dizer que ele está crescendo infinitamente, né? Então, essa é a ideia principal, né? De tendência. O que acontece próximo de um número com a nossa função, tá? Então, nesse caso aqui, da função 1 sobre x, próximo do zero, o que acontece com a função? A função vai para mais infinito, ou para menos infinito, dependendo da direção. Por que eu estou analisando aqui próximo do zero? Porque próximo do zero eu tenho um problema com a minha função, né? Eu consigo fazer essa divisão. Mas se eu quisesse encontrar a tendência próximo de 1, por exemplo, eu poderia fazer normalmente, né? Se eu quero descrever o que acontece com a minha função quando x está tendendo para 1. Vamos olhar ali para o nosso gráfico. O gráfico da nossa função 1 sobre x. Então, 1 está aqui, certo? O que acontece com os valores da minha função quando eu estou me aproximando de x igual a 1? Vamos analisar por esse lado aqui. Vamos analisar por valores desse lado aqui, ó, nessa sequência, e por valores por esse outro lado aqui, tá? Então, o que acontece quando eu substituo valores entre 1 e 1,5 e entre 1 e 0,5? Então, vamos pegar ali, ó, um valor maior do que 1, 1,5. Bem, 1,5 eu tenho aqui como resultado 0,6666, né, um arredondamento ali de mate. Agora, se eu for me aproximando cada vez mais, vou diminuindo esse número, né, 1,3, 0,7, 1,2, 0,83, 1,1, 0,9090, vamos mais próximo ainda, 1,001, ó, já fico com o número aqui com 3 casas decimais 9, 0, 9, por diante, vamos colocar mais um 0 aqui, me aproximando cada vez mais, aqui já está acontecendo um arredondamento, né? Provavelmente aqui as casas depois seriam 9 também, vamos ver até onde ele vai, ó. Continua e vai aumentando o número de 9 aqui, né? Tinha 4, agora eu tenho 5, mais um 0, ó, e esse número aqui no próximo, acredito que ele já vai arredondar para 1, não, ainda não, então vai aumentando os 9 aqui, quer dizer que quanto mais próximo eu estou chegando do 1 por esses valores maiores, a minha função, ó, seguindo o gráfico aqui, está se aproximando deste valor aqui, que é 1. Né? Então, estou me aproximando de 1 aqui no domínio, e a imagem também está se aproximando de 1 aqui. Né? Vou marcar aqui com esse pontinho. Ó. E aqui está o ponto da onde eu estou andando. Ó. Se eu venho por esse lado, estou andando aqui embaixo, próximo, indo para 1. Esse ponto está andando e chegando próximo dessa intersecção, que é exatamente o valor da minha função em 1, né? 1 sobre 1, que é 1.
Então, analisamos aqui a tendência e verificamos que exatamente é isso que acontece. Quanto mais próximo de 1, a função está se aproximando de 1 também aqui, né? Nessa divisão, tá? Vamos ver outro exemplo. É o gráfico que a gente estava vendo. Vamos pegar esse segundo exemplo aqui, ó. 2x² menos x menos 1 sobre x menos 1. Ele quer saber o que acontece quando a gente pega x próximo de 1. Então, na verdade, ele quer saber qual é a tendência da minha função f de x, para onde que ela está indo, quando x está se aproximando de 1. Tá? Então, aqueles casos ali que a gente analisou, a gente verificou o que acontece com a função olhando só por um lado, ou por valores maiores ou por valores menores do que esse número que a gente está analisando. Para essa segunda função aqui, a gente vai utilizar essas duas tabelas, ó. Valores menores do que 1 e valores maiores do que 1. Vamos olhar primeiro para valores menores do que 1. O que acontece com a nossa função para valores menores? Então, vamos pegar aqui. Deixa eu tirar aqui essa nossa função. Vou olhar aqui. Vou pegar a nossa segunda função aqui. Então, o primeiro valor que ele quer que a gente substitua é o zero. Então, se eu substituir zero aqui na função, o valor que ela assume é 1. Vamos colocar lá. Então, em zero, a nossa função vale 1. O que acontece se eu substituo o 1 aqui, né? Que o problema que ele quer que a gente analise é o que acontece próximo do 1, porque de certo em 1 tem algum problema. Se a gente substituir 1 aqui na parte de cima, o que a gente vai obter? Vamos verificar ali, ó. Vou botar numa casinha aqui. Se a gente substituir 1 na função de cima, eu tenho 2 vezes 1 ao quadrado menos 1 menos 1. Aqui eu vou ter 2 na primeira, né? 2 menos 1 menos 1, que vai dar 0. Então, no numerador eu tenho 0. E no denominador também, né? Eu teria 1 menos 1, que daria 0. Então, nesse caso, quando eu substituo 1 aqui, o f de 1 é o que a gente chama de uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, tá? Não é um resultado conhecido, então é uma indeterminação, porque a gente não consegue calcular isso, né? 0 sobre 0. E a gente tem que analisar, então, o que acontece quando a gente está se aproximando do 1 nessa função aqui. Então, vamos lá. Já verificamos o 0. Vamos verificar o 0,5. 0,5 vai dar 2. Tá ali, 2. 0,7. 0,7. 2,4. 2,4. 0,8. 0,8. 2,6. 0,9. 2,8. 0,99. 2,98. Mais 3 zeros e mais 4 zeros. Vamos fazer esses dois. O 9, então 2,998. E o último lá, mais o 9, dá 3 ali, né? Então aumentou um 9 em cada um. 998 e aqui 2,9998. O que isso aqui está nos dizendo? Se eu pego valores de x maiores do que 1,
Então, eu estou me aproximando de x por valores maiores do que 1. Me aproximando de 1, né? Valores de x maiores do que 1. A minha função f de x está se aproximando de 3. Né? Que é isso que é a tendência que está acontecendo aqui. O x está se aproximando de 1 e a f de x está se aproximando de 3. 2,999, a gente pode arredondar isso aqui para 3. Muito bem. Vamos analisar agora o que acontece com valores maiores do que 1. Né? Que está pegando menores, agora vamos pegar maiores. A partir de 2 até esse 1 aqui. Começando com um número longe, né? Que é o 2, então bem longe de 1. Aí a gente tem 5. 1,7. 1,7. 4,4. 4,4. 1,5. Vai dar 4. 1,2. 3,4. E a gente já começa a aproximar de 1, né? 1,9 agora. 1,9 não, 1,09. 3,18. Agora aumentamos o 0. 3,018. Se aumentarmos mais um 0 aqui, 3,0018. Então, 3,018. Aqui, 3,0018. Então, provavelmente esse cara aqui vai aumentar mais um 0 também. Ó. Então, 3 zeros. Então, a mesma tendência que a gente estava vendo aqui em cima, a gente está vendo aqui embaixo também. Então, a gente estava se aproximando de 1 por valores maiores do que 1, né? E a nossa função, f de x, está se aproximando de 3. Veja que aqui eu peguei valores menores e ela se aproxima de 3 por valores menores do que 3. E aqui eu estava pegando valores maiores e ela se aproximava de 3 por valores maiores do que 3. Depois a gente vai ver o gráfico. Tá? Nesses casos aqui, a gente pode representar o que a gente vai chamar de limites laterais. Tá? Estou me aproximando por valores menores, aí eu boto um menos aqui em cima. Se eu estou me aproximando por valores maiores, eu vou colocar um maisinho aqui. E aí, como que representa isso? Aqui vai ser o limite de x tendendo para 1 por valores menores do que 1. Então, limite de x tendendo para 1 por valores menores da nossa função f de x. Então, limite da nossa função f de x, quando x tende para 1 por valores menores, é igual a 3, certo? A mesma coisa a gente pode escrever aqui embaixo, ó, limite da nossa função f de x, que era aquela função anterior, quando x se aproxima de 1 por valores maiores do que 1. Isso aqui também vai ser 3, tá? Como que fica o gráfico da nossa função? Vamos ver se a gente consegue descrever o gráfico aqui. Y igual 2 x ao quadrado menos x menos 1 dividido por x menos 1. Olha, o gráfico da nossa função lá é uma reta. E quando x se aproxima de 1, ó, exatamente esse é o ponto correspondente, né? Vamos botar aqui x igual a 1. X igual a 1. Ó, em x igual a 1, o nosso y é 3, que é exatamente o ponto que ele estava nos dizendo. E quando a gente nos aproximávamos de x igual a 1
por valores maiores, ó, a gente estava andando neste lado aqui do gráfico. E quando a gente se aproximava por x por valores menores, a gente estava se aproximando por esse lado do gráfico aqui, certo? Então a gente estava andando nesses caminhos. E vejam que nesse ponto aqui, apesar do gráfico mostrar que existe uma ligação, a nossa função não está definida aqui em x igual a 1, porque x igual a 1 dá uma indeterminação 0 sobre 0. Então eu não posso colocar 1 aqui no lugar do x, tá? Na nossa função g dessa forma como ela está, tá certo? Então essa é a ideia principal do limite, né? Essa verificação de tendência, né? O que acontece com uma função quando a gente está próximo de um elemento que pertence ao domínio dessa função, pertence ou não ao domínio dessa função, né? E aqui a gente vai falar agora, nesse terceiro exemplo, da ideia do próximo conteúdo, né? Que é o reta tangente a uma curva. O que é uma reta tangente, né? Na sua definição básica, é uma reta que intersecciona o gráfico dessa curva em ao menos um ponto, tá? Aquela tangencinha, ela só bate, não intersecciona. E aí, como é que a gente consegue encontrar a reta tangente de uma curva? Bem, a gente viu equações de primeiro grau, né, que elas são do tipo y igual a ax mais b, onde o a, né, o a aqui, ele é o nosso coeficiente angular dessa curva. Mas a gente pode escrever essa mesma equação através de uma outra forma. A gente pode escrever ela dependendo de um ponto e do seu coeficiente angular. A gente pode escrever ela assim, y menos y0 igual ao coeficiente angular, que nesse caso aqui a gente vai chamar de m, x menos x0. Essa é uma outra forma de representar a mesma reta. Tá? Se eu tenho uma reta 2x mais 3, eu posso representar ela dessa forma aqui, com um ponto mais o seu coeficiente angular. Tá? Como é que a gente faz para calcular esse m aqui? Esse coeficiente angular dessa reta. A gente precisa, vamos passar esse carinha aqui para o outro lado, a gente precisa de pelo menos 2 pontos. Então eu teria isso aqui, por exemplo, ó. Vou botar mais para cá. M, então nosso coeficiente angular. Isso que a gente até falou quando falamos lá de como determinar o A e o B na nossa reta, né? Y menos x0, x menos x0. Então eu precisaria de 2 pontos aqui. E quando a gente fala de uma equação da reta tangente, nesse caso aqui é essa parábola, né? E a gente quer que ela seja tangente a um ponto. Então ele só nos deu essa informação aqui. 1 e 1, né? O ponto de coordenadas 1 e 1. Como é que a gente vai fazer para determinar um outro ponto dessa reta se a gente nem conhece essa reta? Então a gente vai tomar, vamos abrir um novo arquivo aqui. A gente vai tomar o que a gente vai chamar de reta secante, certo? Então, o que a gente tem? Eu tenho aqui a minha equação y igual a x ao quadrado, tá? Esse é o gráfico da minha função y igual a x ao quadrado. Eu quero calcular a reta tangente a esse gráfico no ponto 1, 1, tá? Então, é esse ponto aqui que eu quero calcular a tangente. Para isso, eu vou utilizar então, uma reta que a gente vai chamar secante. Peguei aqui uma reta secante, é aquela reta que intersecciona o gráfico aqui da minha função em 2 pontos. Deixa eu trocar a cor dessa. Tá vermelho aqui. Tá? Então, interseccionando aqui o gráfico, ó,
em 2 pontos. Então, por isso que ela é secante, tá? Ela corta aqui o gráfico em 2 pontos. Qual que é a ideia principal aqui, ó? É eu pegar esse ponto B, de coordenadas que eu não sei, e fazer ele se aproximar desse ponto A aqui, ó. À medida que ele se aproxima desse ponto A, eu tenho exatamente a reta que é tangente à minha parábola, ou seja, aquela reta que só toca nesse ponto aqui, que era o A. Né? Vejam aqui, ó, que tem coordenada 0, 0, né? Que os pontos A e B coincidem. Então, essa é a ideia principal, eu pegar aqui a minha reta secante e fazer com que as coordenadas do ponto B se aproximem das coordenadas do ponto A. Muito bem. Vamos voltar aqui, ó. Agora eu tenho essa condição, né? Tenho y menos y0, x menos x0. Vamos considerar que o nosso ponto A seja o ponto de coordenadas x, y. E o nosso ponto B, sejam de coordenadas x0, y0. Tá? Então, o que que eu quero? Eu tenho a mesma parábola aqui, então a nossa função principal, a nossa função f de x aqui é x ao quadrado. Então, todos os valores aqui, quando eu pego x, eu elevo ao quadrado, tenho y. Tá? Então, qual que é a ideia aqui? Eu quero calcular a equação da reta tangente dessa parábola nesse ponto. Então, eu quero que o ponto B se aproxime do ponto A. Como que eu vou fazer isso? Eu tenho que movimentar as coordenadas desse ponto B, né, como a gente fez no gráfico. Para movimentar a coordenada, eu preciso movimentar um dos valores, que é esse carinha aqui, ó, o x. O que eu tenho que fazer, então? Eu tenho que fazer que o x0 se aproxime do nosso x do ponto A aqui, que é o ponto onde eu quero calcular. No nosso caso ali, 1, né? Então, eu tenho que fazer esse cara se aproximar desse x. Então, o que a gente estava fazendo antes nas equações? A gente estava fazendo exatamente isso, né? Analisando qual era o comportamento daquelas funções quando o x se aproximava de um certo valor. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Pegar a ideia daqueles dois exemplos e vamos tentar aplicar aqui para calcular e verificar qual é a equação da reta tangente à parábola nesse ponto. Então, para isso, a gente já tem o ponto, a gente precisa do coeficiente angular, que vai ser exatamente essa divisão aqui, certo? Muito bem. Então, qual que vai ser o coeficiente angular da nossa reta? Vai ser o limite quando x tende para... Quando x0, né, tende para x, ou x0 tende para 1, vamos colocar assim. X0 tende para 1. Do meu coeficiente angular. Ou seja, a gente vai calcular o limite quando o x0 tende para 1 da minha função f de x menos x0 sobre x menos x0. Tá? Então, a gente está calculando aqui a razão dessas duas coisas, o limite dessa função. Agora, a nossa função que a gente quer calcular é essa aqui, certo? X menos x0, perdão, y0 aqui, né? Não é x0. F de x menos y0. Y0. X menos x0. Tá? Então, agora, esse é o quociente que a gente vai trabalhar. Muito bem. Como é que fica todo esse negócio aí? Então, eu tenho lá limite quando x tende para 1 de f de x, de f de 1, né? Vamos colocar assim. De f de 1
menos f de x de 1, não, de 1 menos x. Então, eu estou fazendo esse valor se aproximar de 1, tá? Então, se eu substituísse direto, eu teria o quê? Uma indeterminação aqui do tipo 0 sobre 0, tá? Agora, quando eu faço o limite, eu tenho uma outra condição. Então, a gente vai resolver isso aqui, tá? Então, f de 1, a gente já sabe que é 1, então vamos substituir. Antes de calcular o limite, né? Vamos analisar a tendência primeiro. Vamos fazer como a gente estava fazendo. Vamos verificar qual é a tendência desses valores. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos montar a tabelinha. Tá? Então, valores de x, vamos pegar valores próximos de 1 e os valores dessa nossa razão. Então, o que a gente vai chamar aqui do nosso m. Então, como é que fica? Ele é próximo de 1, então vamos pegar aqui 0,5, 0,8, 0,9, 0,99. E vamos substituir na nossa razão aqui. Vamos fazer tudo aqui mesmo que não vai ter lá no GeoGebra. Como é que vai ficar? Então, eu já sei que f de 1 é 1, eu preciso calcular f de 0,5. f de 0,5 é 0,5 ao quadrado. Vamos colocar aqui uma função f de x. Vamos colocar f de 0,5. É 0,25, está aqui do ladinho, aqui, ficou pequenininho, mas dá para ver. 0,25. Então, vai ficar 1 menos 0,25 dividido por 1 menos 0,5. Então, vamos resolver essa divisão aqui, ó. Vai ficar 0,75 dividido por 0,5. Então, 0,75 dividido por 0,5. 1,5. Então, o nosso coeficiente aqui para 0,5 é 1,5. Agora, vamos substituir o 1,8. O 0,8. Então, 1 menos, vamos substituir lá, f de 0,8. 0,64. 0,64. 1 menos 0,8. Vamos fazer essa divisão aqui, vai dar 0,36 dividido por 0,2. Dividindo aqui, 0,36 por 0,2, 1,8. Então aqui, 1,8. Vamos pegar o 0,9 agora. Então vai ser 1 menos 0,81 dividido por 1 menos 0,9. Então, 1 menos 0,81 é 0,19 dividido por 0,1. E isso aqui dá 1,9. Então, 1,9. Agora vamos pegar o 0,999 ali. Então, f de 0,99. 0,98. Vai ficar assim, ó. 1 menos 0,98 dividido por 1 menos 0,99. Isso, né? 1 menos 0,98, isso aqui dá 0,02 dividido por 0,98.
0,1. Então, isso aqui está me dizendo que eu tenho que andar duas casas, o resultado disso aqui é 2. Então, aqui vai dar 2. Vamos verificar, acredito que a gente já tem uma tendência, né? Ó, 1,8, 1,9, 2. Vamos verificar com mais uma casa aqui. Vamos pegar aqui, continuar aqui nossa tabela. 0,999. 3 noves aqui, mais próximo de 1 ainda. Vamos verificar quanto é que vai dar. Vai ficar aqui, perdão, F 0,999. Ó, é quase 1, né? Já arredondou. Então aí dá 1, já vai dar 0. Então, isso aqui já não nos adianta essa aproximação aqui. Vamos ver se consigo modificar. Não. A gente pode fazer isso aqui na calculadora. Vamos ver aqui na calculadora. 0,999 vezes 0. Então é 0. Vai ficar assim, ó. 1 menos 0,998. 3 casas ali. Dividido por 1 menos 0,999. Então vai dar 2 de novo, né? Dá 0,002, aqui vai dar 2 de novo. Então já começa a se repetir, ó. Claro que eu teria mais casas decimais aqui, mas aqui já dá para ver a tendência. Então quer dizer que quando o x está se aproximando de 1, o nosso coeficiente angular m está se aproximando de 2. Então, beleza. Quer dizer que esse limite aqui, ó, que a gente estava calculando, ele vai dar 2. Certo? Então, pela nossa tendência, pela nossa análise lá de tendência, quando x se aproxima de 1, o nosso coeficiente angular da reta se aproxima de 2. E aí acabou, a gente já tem tudo que a gente precisava. A gente tem o ponto, que é o ponto 1 de coordenadas 1 e 1, e a gente tem o coeficiente angular que a gente descobriu por essa tendência aqui. Então, qual que vai ser a equação da reta? A equação geral é y menos y0 igual a mx menos x0. Então, eu preciso ter o y0 e x0 e o coeficiente angular, e aí a gente tem tudo. Então, vai ficar assim, ó, y menos 1, que é esse carinha aqui. O coeficiente angular, quanto que é? 2, que foi o que a gente descobriu agora. 2 vezes x menos 1, né? Então, 2. X menos 1. Que é a coordenada x aqui do ponto A. E aí, fechamos. Essa aqui é a equação da nossa reta. Vamos colocar ela na forma que a gente conhece lá da equação do primeiro grau, ó. Y igual, passo esse 1 para o outro lado e já faço o distributivo aqui, ó. Vai ficar 2x menos 2 mais 1. Eu vou botando mais para o lado aqui. Eu fico assim, com y igual a 2x menos 1. Essa aqui é, então, a equação da nossa reta tangente ao gráfico de y igual a x ao quadrado. Então, se eu pegasse, ó, posso escrever aqui até no GeoGebra, ó, tangente, aí eu pego aqui o ponto, e a função, vamos ver se reconhece aqui, ó. Assim, x ao quadrado, x ao quadrado. Ó, e aqui está a equação, 2x menos 1, que é exatamente a equação que a gente descobriu. Ah, vamos trocar a cor aqui só para ver se parece melhor. Ó. Essa aqui é então a reta, ó, essa reta azul aqui é a reta tangente à nossa parábola x ao quadrado.
E isso aqui, depois a gente vai ver, que é a taxa de variação, ela está indicando a taxa de variação de crescimento dessa função aqui nesse ponto, né? Então, nesse ponto exato aqui, é 2 a taxa de variação. Então, o que a gente fez foi pegar esse ponto B, fazer ele se aproximar do ponto A até que ele virasse essa reta em azul aqui. Tá certo? Dúvidas aí? Por enquanto? Estão entendendo tudo ou nada? Eu tô mais apavorada que antes, professor. Certo, o que você não entendeu? Vamos lá. Não sei, não é não entender, é meio. Na verdade, eu nunca tinha nem ouvido falar de limite, eu não me lembro disso do ensino médio, não sei se a gente aprende isso lá. Não, lá no ensino médio vocês não aprendem. Esse aqui é conteúdo de superior mesmo, já. Dessa disciplina. Isso, é conteúdo bem novo, né? De cálculo diferencial integral. Esse é um conteúdo diferente mesmo. O importante é entender a ideia principal, né? Que é essa ideia de tendência, né? Quando o x se aproxima de alguma coisa, a função se aproxima de outra, né? E como que a gente faz isso, né? Montando aquela tabelinha. Pode falar. Tá, e para isso a gente precisa ter aquele GeoGebra ali, por exemplo, para prova. Não, ele facilita, né? Porque ali a gente consegue colocar um monte de coisa ali, né? Desenho gráfico, analisa. A gente tem uma ideia aqui da tangente, ó. Só botar o comando aqui, ele já responde com a equação, mas isso aqui é só mais para consulta mesmo, para vocês identificarem, né, se estão fazendo certo ou não. Mas não precisa ter o GeoGebra, pode fazer tudo na calculadora. Monta a tabelinha lá e faz a calculadora mesmo. Certo. Uhum. Então, aqui a definição geral, né, baseado nessas nossas ideias ali que a gente construiu nesses 3 exemplos. Então, dada uma função f de x, seja definido quando, suponha que é f, né, seja definida quando está próximo ao número a. Então, não necessariamente a gente precisa ter a função definida nesse ponto que a gente quer analisar. A gente escreve, então, o limite dessa função quando x tende a esse valor a como sendo L, né? Então, L é o valor ali final. Por exemplo, no nosso segundo exemplo ali, né? Nesse exemplo aqui. O limite e da nossa função, podemos escrever assim, ó. Limite, deixa eu amarelo, tá? Limite da função. Qual função? 2x ao quadrado menos x menos 1 sobre x menos 1. Então, a gente está analisando a tendência dessa função. Aonde? Quando x se aproxima de 1. Tá? Que é x próximo de 1. Quanto que é isso? Existe? Não existe? Né? É infinito? É um número? Nesse caso aqui, a gente descobriu que é um número e esse número é o 3. Tá? Então, limite da nossa função, quando x se aproxima de 1, aí a gente viu que tanto por um lado quanto por outro, é 3. Tá? Então, é isso que está dizendo lá essa definição. Opa, apertei em botar. Limite da função f, quando x está próximo de um certo valor, é um valor L, né? Limite de f, quando x tende a A, é igual a L. Né? Arbitrariamente próximos. Então, essas duas notações que a gente pode usar. Notação de limite mesmo, né? Que é o que vocês vão ver nos livros, tá? Então, limite, quando a função f de x, a função f de x, quando x tende a A, é L, ou f tende, a função f de x tende para L quando x está tendendo para A, tá? Então, tanto faz escrever dessa forma como da forma de baixo aqui, as duas formas são corretas, certo? E aqui tem mais uns exemplos, né? Como é que a gente faz para estimar, então, esses valores aqui? Vamos seguir sempre a mesma lógica, tá? Eu estou me aproximando de 1 aqui. Por que eu estou analisando isso? Ó? Porque se eu substituir 1 aqui na parte de cima e na parte de baixo, né, de x menos 1, x ao quadrado menos 1, nessa razão, e se eu substituir 1 aqui no lugar, eu colocar 1 aqui, ó, e 1 aqui, o resultado é uma indeterminação
do tipo 0 sobre 0. A gente tem vários outros tipos de indeterminação, né? 0 sobre 0, infinito sobre infinito, 0 sobre infinito, 0 elevado na zero também é uma indeterminação. Então, existem várias indeterminações que são resolvidas com essa forma de analisar as funções e o seu domínio, tá? Então, como é que a gente faz para analisar esse caso aqui? X menos 1, x ao quadrado menos 1. Construindo a tabela. Vamos montar uma tabelinha para esse exemplo aqui. Depois os outros eu deixo ali para vocês tentarem analisar. Então, limite, quando x está tendendo para 1, de x menos 1 sobre x ao quadrado menos 1. Então, essa é a nossa função. Eu vou pegar lá os valores de x próximos de 1. Aí eu já sei que eu tenho que pegar muito próximos, né? Para mim conseguir identificar ali. Vamos ver, colocar aqui os valores da função. Para que a gente consiga identificar o que acontece com a função, né? Então, eu vou pegar lá próximo de 1. Vou começar pegando com 0,8, 0,9 e 0,99 e por fim 0,999, tá? Pegar esses 4 valores aqui já está de bom tamanho. Vamos tentar descrever essa função lá no GeoGebra. Vou abrir um outro arquivo aqui. Então, a nossa função f de x vai ser igual a x menos 1, né? Que sim. X menos 1, x ao quadrado menos 1. X menos 1 dividido por x ao quadrado menos 1. Você tem até o gráfico, ó. Vamos analisar ali, então, o que acontece com a função perto de 1. Vamos verificar o valor. Vou aumentar aqui. F em 0,8. Então, dá 0,56. Aqui, vou completar aqui a nossa tabela, que era 0,56. 0,9. F de 0,9. 0,53. 0,53. F de 0,99. F de 0,99. Boa noite. Ó, já está tendo uma tendência maior aqui. 0,99 já está indo para 0,5. Então aqui eu já posso colocar 0,5. Eu acredito que tem um zero aqui. 3 ele está arredondando. E aqui o próximo também vai dar 0,5, se a gente colocar lá. F de 0,999, ó, ele já arredonda direto, ó, 0,5. Então ele já está me dizendo qual é o limite, né? Então aqui 0,5. Ó. Então quer dizer que essa razão, quando x se aproxima de 1, nada mais é do que 0,5. Então x menos 1 sobre x ao quadrado menos 1, isso é 0,5. Calculamos, né, utilizando a tabelinha ali e fizemos uma estimativa. Veja, aqui a gente pegou valores maiores, né? A gente poderia ter analisado por valores menores do que 1, que é o que realmente a gente deveria ter feito, né? Então, pegado, por exemplo, a gente só pegou valores menores do que 1, não valores maiores, né? Pegando valores maiores, né? Por exemplo, 1,01, ó, dá 0,5. 1,1, 0,48. Aumentando os zeros aqui, ó, ele já está se aproximando também de 0,5. Então, ele já garante a tendência tanto por valores menores quanto por valores maiores do que 1. Tá? Então,
realmente a nossa função, x menos sobre x ao quadrado menos 1, se aproxima de 0,5 quando x se aproxima de 1. Então, a gente pode escrever assim, ou a gente pode escrever como sendo f de x tende para 0,5 quando x se aproxima de 1, tá? Daí tanto por valores menores quanto por valores maiores de x. Vamos olhar para essa função aqui, ó, seno de x sobre x. Ver se a gente consegue descrever ela aqui. Seno de x sobre x. Ó, esse é o gráfico da função seno de x sobre x. A ideia aqui, pelo gráfico, né, que a gente está olhando, é que quando o x se aproxima de zero, né, pelos nossos cálculos, a função vai ter que se aproximar de 1. Então, vamos verificar se isso realmente acontece. Como é que a gente verifica isso? Montando a tabelinha. Então, eu vou pegar lá, ó, x, valores próximos de zero. 0,1, 0,01, 0,001. E vou verificar aí qual que é o valor da nossa função f de x nesses pontos. Muito bem. Então, g de x, g de 0,1. Já está dando direto. Vamos calcular aqui de outra forma. Vamos calcular na calculadora, não vai dar para aqui. Aqui, não tem seno. Aí ficou. Vamos pegar outra calculadora. Aí. Trigonométrica seno. Seno de zero deu zero, né? Então, seno de 0,1. Seno. Então, esse número aqui, vamos dividir por 0,1. Então, deu 0, 0. Vou aqui. 0,998. Vai dar muito próximo de 1 aqui, né? Agora vamos fazer 0,01 seno, tá? Dividido por 0,01. Então já dá um número com mais 9, ó. Já dá 4, 9 aqui, depois 8. Então a gente já consegue identificar direto aqui qual é essa tendência, né? Dá 0,1, 2, 3, 4, 9 e depois 8. Então aqui aumentei um 0, aumentou 2 9s. Então aqui é provável que aumente mais 9 aqui também. Então vai ter um 6, 9 aqui. Tá? Então, no limite, então o limite quando x tende a zero da minha função seno de x sobre x, isso aqui é igual a 1. E veja, que a gente só analisou por um lado, tá? Mas, aqui pelo gráfico a gente já vê direto que tanto por um lado quanto por outro, a minha função, ela tende exatamente para 1. Certo? Depois eu deixo isso aqui, então, o último aqui para vocês treinarem, tá, em casa. E o que mais que a gente tem aqui? A definição de limites laterais. Tá, vamos definir isso e a gente encerra a aula de hoje para a gente não ficar com muita coisa, tá? Eu já tenho alguns exemplos lá
algumas atividades na nossa página do Moodle, tá? Já no link de baixo, tá? Depois eu mostro para vocês. Por que eu estava falando aqui antes que a tendência, é importante a gente mostrar a tendência por um lado e por outro? Exatamente por causa da função 1 sobre x, né? 1 sobre x. Ó, a função 1 sobre x, se a gente analisar a tendência por um lado e por outro da minha função, né? Tendendo para zero por valores maiores e tendendo para zero por valores menores, acontecem duas coisas que são diferentes, né? Apesar de parecerem iguais, elas são diferentes, né? Porque, por um lado, a função está tendendo para mais infinito. E por outro, a função está tendendo para menos infinito. Né? Então, são duas tendências que são diferentes. E aí, deixa eu pegar um exemplo aqui de uma outra função. Aqui. Nesse caso aqui, ó, da função descrita desta forma. O que acontece com os limites da minha função f quando ela está se aproximando de 3? Ó? O x está se aproximando de 3. O que acontece com a função f? A função, para x tendendo para 3 por valores menores, a função está se aproximando de menos 1. Né? Para todos os valores aqui, ó, vou pegar aqui. Ó, para qualquer valor que eu pegue aqui e jogue lá no gráfico, ó, dá menos 1. Peguei outro valor mais perto, ó, joguei no gráfico, deu menos 1. Pego aqui outro valor mais próximo ainda, dá menos 1 também. Então, quando eu estou me aproximando de 3 nessa direção aqui, o limite da minha função, que é esse valor aqui, que ele está descrevendo aqui, ó, ele é igual a menos 1. Certo? Agora, se eu me aproximo da minha função deste lado, ó, por valores que são maiores do que 3, eu vou jogando lá no gráfico. Ó. Peguei esse ponto, peguei esse ponto aqui. Veja que todos os pontos eles estão indo no mesmo valor, né? É uma função constante. Mas cada vez que eu me aproximo mais de 3 por esse lado, a função não muda, né? Ela continua sendo sempre 3. Então eu digo que a tendência por esse lado de cá da minha função é 3. Vejam que por um lado eu tenho uma tendência, que é menos 1, e por outro eu tenho outra tendência, que é 3. Tá? E quando acontece isso, a gente generaliza e diz que o limite da função f, descrita dessa forma, quando x tende a 3, ele não existe. Por quê? Porque por um lado ele está indo para menos 1 e por outro ele está indo para 3, certo? Então não há uma concordância nas tendências. Quando há uma concordância nas tendências, a gente confirma, ó, existe o limite e o limite é aquele lá que eu estava falando, que acontecia por um lado e por outro, né? Por exemplo, lá quando a gente estava vendo aqui, ó, quando a gente estava olhando para essa tendência aqui desta função. Ó, por um lado, tanto por os valores maiores, que a gente verificou aqui, ó, tanto por valores menores quanto por valores maiores, a tendência era a mesma, ó. Tá indo para 3, tá indo para 3. Beleza, então eu sei que o limite da minha função f, quando x tende para 1, é 3. Por quê? Porque tanto por um lado quanto por outro, a tendência é a mesma. Daí o que não acontece nesse outro caso aqui. Né? Que por um lado dá menos 1 e por outro lado está dando 3. Certo? Isso aqui é o que a gente chama de limites laterais, tá? Limite que a gente já tinha falado antes ali. Esse aqui limite por valores menores do que 3, então sempre que tiver o menos na parte de cima, eu estou falando de valores menores. E quando eu tiver um maisinho, estou falando por valores maiores, tá? Então, menos 1, e aqui vai dar 3. E aí, então, ó, para responder essa questão da letra C aqui. Limite de f de x quando x tende a 3 existe? Não existe. E aí a gente coloca aqui um E virado com um risquinho. Dizendo, então, que não existe esse limite. Tá? Depois a gente vê como que a gente faz para
calcular esses outros limites de baixo aqui, mas vamos ficar nessa parte dos limites laterais. Deixa eu ver aqui de novo. Que é essa definição aqui, né? Então, o limite da função f, quando x tende a menos, é L. Então, limite lateral à esquerda, né? Que a gente está falando, então, por valores menores do que A. E limite lateral à direita por valores maiores do que A, certo? E aí a conclusão que eu fiz ali antes, né? O limite da função f só existe se os dois limites, né, tanto pela esquerda quanto pela direita, eles existirem e forem iguais, tá? Então, se o limite por valores menores é L e o limite por valores maiores é L, então quer dizer que o limite geral é L. É um monte de limite, é uma loucura esse negócio, mas é isso aí. É uma salada de fruta, que é exatamente isso que a gente fez aqui, né? Nessas razões. Verificamos aqui, ó, por um lado, poderíamos ter verificado por valores maiores, né? E verificamos, acho que alguma coisa ali, e vimos que realmente é 0,5. Mesma coisa do seno de x sobre x, né? O próprio gráfico nos indicava que o limite era 1. Tá? Essa é uma parte bem abstrata da matéria, né? Então, isso aqui a gente aprende treinando bastante, tá? Vamos fazer esse último exemplo aqui só para a gente encerrar. E aí, se vocês quiserem perguntar alguma coisa e quiserem que eu explique alguma coisa de novo, eu posso explicar, tá? Ó, o que ele está dizendo aqui? Que eu tenho o gráfico da minha função g, certo? Que é formado por este ramo em vermelho e por este outro ramo aqui em azul. E agora ele quer que a gente calcule o limite dessa função quando x tende a 2 por valores menores do que 2. Então, eu vou olhar aqui. Onde é que está o 2 aqui na fila do pão? Aqui está o 2, certo? Então, eu quero me aproximar de 2 por valores menores. Então, eu quero me aproximar de 2 por aqui, certo? E o que está acontecendo? Como é que eu vou verificar qual é a tendência? Eu vou pegar esses valores e vou jogar no gráfico. Vi lá no gráfico, ó, eles estão se aproximando desse valor aqui da bolotinha, ó, esse valor aqui, de 2. Então, à medida que eu me aproximo de 2 aqui, a minha função está se aproximando de 2. Então, aqui eu já posso colocar direto que é 2. É só eu seguir o gráfico da função. Estou me aproximando por aqui, eu vou olhar pelo ramo da função e seguir o gráfico até onde ele quer. Até o 2. Cheguei ali, pá, é 2. Eu posso colocar ali direto. Agora, vamos olhar o segundo, ó, limite da g de x quando x tende a 2 mais. Ou seja, ele quer que a gente se aproxime de 2 por valores maiores do que 2, certo? O mais está dizendo que eu tenho que pegar valores maiores do que 2. E aí, então, eu estou andando nesse sentido aqui, estou pegando os pontos aqui, jogando no gráfico nesse sentido aqui, ó, andando sobre essa curva em azul. E quando eu ando sobre essa curva em azul, eu estou jogando aqui e vai dar exatamente no raiz de 2. Aqui vai dar a raiz de 2. Ó, limite por um lado deu 2 e pelo outro lado deu raiz de 2. Isso aqui implica que o limite da função g não existe, certo? Então, eu digo que se os limites laterais existem, mas são diferentes, implica então que o limite da função em si, neste ponto ali, ela não existe, tá? Agora, vamos olhar aqui para esse segundo exemplo, né? Pegando a mesma função ainda, e ele está pedindo agora que a gente analise x igual a 4. X igual a 4 está aqui, ó. Eu quero me aproximar por um lado e por outro de x igual a 4. Então, eu vou andar por aqui e por aqui, tá? Por esses dois lados aqui. Então, eu estou vindo aqui nesse ponto, estou chegando aqui perto do ponto D, e isso aqui me diz que por valores menores, a minha função está se aproximando de 1. É só olhar aqui e jogar aqui na imagem, aqui, esse valorzinho aqui é 1, tá?
E agora eu estou indo pelo outro lado, ó, me aproximando de valores maiores. Olhando pelo gráfico, seguindo aqui o gráfico, chego no mesmo valor. Também é 1. Aí fechou. Ó. Os dois valores são iguais, tanto por um lado quanto por outro. Isso implica, então, que a minha função g também é igual a 1 quando x tende para 4. Certo? E é isso. Deixa eu ver, tem mais uma coisa? Tem. Tranquilo? Vou fazer mais um exemplo. Estão cheios de dúvidas? São tantas que eu nem sei perguntar. Certo. Vocês querem tentar fazer um exercício agora para já tentar ir tirando as dúvidas agora mesmo? Não sei o que vocês acham. Eu acho que pode Professor, ser. por exemplo, ali no, Pode falar, Andrés. por exemplo, no A, né, que é X, que eu tenho menos ali no 2, daí eu tenho que pegar os valores menores. Menores do que 2. Uhum. Deixa eu colocar um exercício aqui, então, para vocês tentarem fazer. Consegue enxergar direitinho esse aqui? Gráfico Sim. e as questões? Sim? Tá. Então, tentem fazer esse aqui. Eu vou até parar de gravar aqui, eu acho que já tá bom. Tá todo mundo presente ali, não precisa botar o nome.